Olá, amigos. Aqui quem está falando é o Leberson Faria Lamunier Costa. Eu sou graduado em Física pela Universidade Federal de Goiás. Fiz mestrado e doutorado em Física na Unicamp. Fiz pós-doutorado em Economia na FEA USP. E a teoria econômica quântica é o fruto desse pós-doutorado. Teoria econômica quântica, que é esse gráfico aqui da força gravitacional. Que ela está provando que a economia está mal fundamentada desde a sua premissa maior, lei da oferta e demanda, que é esse gráfico, né? Porque oferta e demanda é um fenômeno de atração e de repulsão. Então, é justamente o gráfico da força gravitacional, da força elétrica, e aí, portanto, ele fala que toda a estabilidade econômica do preço e da moeda está justamente em alta inflação, que é baixa desinflação, que é baixa taxa de juros. E ele prova que economia é uma ciência exata, porque esse gráfico também é o gráfico da ação humana em relação à economia. E essa ação humana em relação à economia é uma ação exata, portanto, a economia é uma ciência exata e empírica, que eu já falei em vídeos anteriores. Então, o que eu vou falar aqui, só trazer essa informação para vocês, mais alguns adicionais, é sobre um trabalho recente do professor Young Yuk Lee, lá da universidade, nessa universidade Yonsei, da Coreia do Sul. É um trabalho recente, agora recente, tem um mês atrás aí, agora é do mês de agosto, outubro, que ele também percebeu que o universo está desacelerando. Dados experimentais dele está provando que o universo está desacelerando. Portanto, está provando a teoria econômica quântica. Então, a teoria econômica quântica, pessoal, a teoria econômica quântica, é importante dizer, é importante destacar aqui. A teoria econômica quântica, ela também é uma teoria cosmológica. A teoria econômica quântica também é um modelo cosmológico. É importante dizer isso. Por quê? Porque esse gráfico é o gráfico da força gravitacional. Olhando especificamente, a força da gravidade é uma força conservativa. Portanto, a força conservativa ela só depende do ponto inicial e do ponto final. Ela não depende da trajetória, o tipo de caminho que você traça para sair do ponto inicial e chegar no ponto final. E aí você consegue perceber isso aqui no centro desse gráfico. Tá vendo? No centro do gráfico nós temos o quê? Uma proporção de Galileu, um corpo em queda livre. Aqui, ó. De baixo para cima é de cima para baixo, daqui para cá. Então isso é o quê? Empírico. É experimental. E aqui, ó, acelerado, que é de baixo para cima. Então isso é empírico, isso é empirismo. Então a força gravitacional você prova ela empiricamente, porque o detalhe desse gráfico, gente, é que não existe em nenhum livro de física esse sinal no centro desse gráfico e como que você explica esses sinais. Então veja, então a gente tem que saber ler também essa equação sobre x ao quadrado, assim como a gente precisa saber ler esse gráfico da força gravitacional, porque quando a gente fala do universo, a gente fala de força gravitacional e realmente esse gráfico está abarcando isso. Então a teoria econômica quântica ela é uma teoria econômica de alta precisão. Por quê? Porque ela é empírica, que eu já mostrei para vocês aqui. Ela é empírica, certo? E por isso que é preciso. Você já percebe, você sabe quais os resultados que vão dar. Então veja, é uma teoria semiclássica, porque ela é força da gravidade clássica, como você vê, força elétrica também, mas ela é quântica, porque eu já falei aqui que ela guarda, por exemplo, energia de ponto zero que tem a ver com flutuações quânticas, que eu vou falar aqui novamente. Que é sempre importante a gente trabalhar essas bases, esses conceitos fundamentais de física clássica e física quântica que estão presentes nesse gráfico para você entender o universo. Então veja, então é saber ler essa equação sobre x ao quadrado desse gráfico. Então veja, essa função sobre x ao quadrado é uma série infinita convergente. Que tipo? Função zeta de Riemann para S igual a 2. E também o problema da Basileia de Euler, onde esse gráfico, no final, a força gravitacional, ela é uma série infinita convergente. Ela converge para o valor π ao quadrado sobre 6, que é o valor da função zeta de Riemann para S igual a 2 e para o problema da Basileia de Euler. Pronto. Então a gente pode, por dedução, a gente diz que o universo
o universo é uma série infinita convergente. Esse valor é 1,63. Π ao quadrado sobre 6 é 1,63. O que é x ao quadrado? X ao quadrado também é o quê? Ela no final, ela é uma proporção de Galileu. Proporção de Galileu. Por quê? Porque x ao quadrado, vamos supor, 3 ao quadrado é 9. 9 é 1 mais 3 mais 5. Ou seja, é isso aqui. Ó. É isso aqui. Proporção de Galileu. Por isso que você vê o sinal da proporção de Galileu, o corpo em queda livre, no centro desse gráfico. Entendeu? O que é x ao quadrado também? É uma área quadrada. É uma área quadrada. X ao quadrado é uma área quadrada. Por isso que aqui está o quê? A entropia de Beck-Steinhausen. Porque a entropia de Beck-Steinhausen ela é proporcional à área. Portanto, eu tenho uma força inversamente proporcional à entropia de Beck-Steinhausen. E é esse gráfico aqui. A relação força-entropia de Beck-Steinhausen, que fala que os buracos negros tendem uma desordem máxima, justamente. Então você diz que o buraco negro é uma série infinita convergente, que é esse gráfico aqui. Entendeu? Correto? Então isso é empirismo. E aqui, 1 sobre x ao quadrado é o que? A intensidade da luz também. A intensidade da luz, ela cai pela função 1 sobre x ao quadrado. Então isso aqui que você está vendo, esse sinal, é isso aqui, ó. Então ele prova, que eu já falei, que a luz está desacelerando. Ela está desacelerando a luz. Ela está desacelerando a luz. O sinal mostra que a luz desacelera por si só. Então, já falei em vídeos anteriores. E o que é x ao quadrado? É uma área quadrada. Eles falam que o universo está expandido de forma homogênea. Existe uniforme o universo. Justamente, uma área quadrada é isso aqui. Então, o que você vê? Que essas linhas na vertical têm o mesmo tamanho das linhas na horizontal. O que é isso? Uniformidade. É a mesma coisa de você olhar para um círculo que tem os raios, um círculo, todos os raios são iguais. O tamanho dos raios são os mesmos. Então é a mesma coisa de você olhar para um círculo. Não é à toa que a esfera, a área da esfera é π, 4π x ao quadrado. Qual é a área da esfera? X ao quadrado. A área de um círculo é π x ao quadrado. Justamente, x ao quadrado. Por isso que aqui não é o círculo, a área de um círculo não é πr ao quadrado ou πx ao quadrado, onde os raios do círculo todos têm o mesmo tamanho, não é verdade? Mas é justamente isso. Por isso que você olhar para isso aqui é a mesma coisa que você olhar para um círculo. Mesma coisa. E por isso que aqui também está a relatividade de Einstein. O espaço, eu não olho para esse gráfico de forma temporal, eu estou analisando de forma atemporal. X ao quadrado tem uma deformação do espaço-tempo, justamente. A deformação do espaço é uma área que é deformada. Então imagine duas bolas aqui que está deformando esse espaço aqui. A relatividade de Einstein. Correto? Então veja. Então, outra coisa que é importante a gente trazer para cá, para a gente entender os fundamentos, é essa equação de Heisenberg. Olha essa equação de Heisenberg. Ela é empírica. Ela é empirismo, essa equação. O que é a equação de Heisenberg? Que é isso aqui. Que é essa equação. Está vendo que é a equação de Heisenberg, lá da física atômica, onde essa equação descreve, ela é uma fórmula matemática que descreve o espectro de linhas de um átomo. Lá da física atômica. Então, ela é a equação matemática que descreve o espectro de emissões de linha de um átomo. E o que você está vendo aqui? 1 sobre x ao quadrado. A variação de 1 sobre x ao quadrado. Então, ela não é empírica? É empírica. Esse gráfico aqui da força gravitacional, não provei para vocês que ele é empírico? Aqui agora, não provei? Não provei? Pois é. Então isso aqui é igual a isso. Por exemplo, se eu quero saber o espectro de linha entre esses dois aqui, ó. Aqui é, vamos pôr aqui, ó, 1 sobre xa ao quadrado menos 1 sobre xb ao quadrado. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Então essa equação está aqui, dentro da equação da força gravitacional. Por isso que eles conseguem medir o espectro de linha do átomo de hidrogênio. Justamente isso. E outra coisa interessante, veja bem, olha o sinal, o poder do sinal, o poder do sinal.
Eles calcularam aí que o universo tem 13,7 bilhões de anos, certo? 13,7 bilhões de anos. Esse número 13,7 bilhões de anos, ele aparece aonde? Na equação de Heisenberg. Olha aqui a equação de Heisenberg. Essa constante, menos 13,7 bilhões de anos, aparece na equação de Heisenberg, que é o universo. Então, outra coisa interessante, só para você ver o poder do sinal. Outra coisa interessante, que agora a gente vai falar aqui sobre esse universo desacelerado do professor Yang Yuki Lee, lá da Coreia do Sul. Esse é um trabalho recente agora, um mês atrás aí, do mês de outubro, né, ele está contrariando também, ou na verdade está confirmando que a teoria econômica quântica está provando, que ela prova que o universo está expandindo de forma desacelerada, né? Porque aqui é o Big Bang, é o inflaton, Big Bang e flutuações quânticas. Porque as coisas sempre começam do menor para o maior. Eu nunca vi uma coisa começar do maior para o menor. Então, aqui é o Big Bang, é o inflaton, flutuações quânticas acontecem de cima para baixo. Então, é um movimento desacelerado. Então, o universo está expandindo de forma desacelerada. Mas aí ele tem aqui um transiente de aceleração muito forte no primeiro momento, para depois ele diminuir essa aceleração do universo na sua expansão. Então, ele percebe também esses resultados. E aí, está contrariando o Prêmio Nobel de Física de 2011, onde os caras ganharam o Prêmio Nobel de Física em 2011, provando que o universo está acelerando, a expansão do universo é acelerada. E não é verdade. O universo está expandindo de forma desacelerada. O que você vai dizer é que o universo ele vai contrair de forma acelerada, porque é o inverso. É uma prova empírica, tá vendo? De baixo para cima é o universo expandindo de forma desacelerada. E de cima para baixo é o universo contraindo de forma acelerada. É isso que o gráfico está falando. E, portanto, você cai nessa... Quando o universo contrai de forma acelerada, você cai na teoria do professor Mário Novello. O Big Bang, eu acho que é a teoria da inflação cósmica de Alan Guth, né? Do Big Bang, enfim. E eles falam, né, ele fala que esse universo estava acelerando devido à energia escura. Então aqui que são as correções na teoria. Ele fala devido à energia escura, essa expansão acelerada do universo tem a ver com essa energia escura. Portanto, você tem uma constante cosmológica positiva. Isso se deve à pressão negativa e por conta de uma força repulsiva. Beleza. Então o gráfico está mostrando isso. Então você tem de fato uma energia escura. Se você olhar para cá, ela está fazendo isso, fazendo o universo expandir. Então é como você tem uma pressão negativa. E você vê, em termos da física, uma força repulsiva. Né? Por isso que esse gráfico também é da força elétrica. Força elétrica é força repulsiva e força atrativa. Então você tem uma repulsão, uma força repulsiva. Só que em termos econômicos, quanto maior a inflação, é como que você tem uma atração econômica maior. Por isso você tem que saber ler corretamente esse gráfico, saber ler corretamente essa função sobre x ao quadrado. Mas enfim, esse conceito de energia escura, ele está presente nesse gráfico. Ele está muito claro. Só que o que você vai dizer é que é um movimento desacelerado. Então, várias teorias estão cruzando, está encaixando perfeitamente com um gráfico da força gravitacional da supernova, trabalhos recentes desse professor da Coreia do Sul e do professor Antônio Cândido de Camargo Guimarães e José Ademir Salles Lima, que eles publicaram um artigo na gravidade quântica e gravidade clássica, porque esse gráfico é gravidade quântica e gravidade clássica, que eu já falei em vídeos anteriores. Por exemplo, ele abarca aqui, ó, a equação da energia de ponto zero, que tem a ver com flutuações quânticas, esse gráfico aqui. Então, isso é gravidade quântica e gravidade clássica.
Então, o professor Antônio Cândido de Camargo Guimarães e José Ademir Salles, eles publicaram um artigo Aceleração Cósmica poderia ser transitória? Ou essa aceleração cósmica poderia ser um transiente de aceleração cósmica? Uma avaliação cosmográfica, então é justamente aqui, você tem um transiente nesse primeiro momento. E realmente é isso, né? Então, o que você vai ver nesse trabalho do professor, ele fala, o que a gente tem que entender, o segredo aqui é da energia escura. Como é que é essa? Não, existe energia escura. Só que essa energia escura, o efeito dela é esse que está acontecendo aí. Só, o que você tem que entender é que o universo está desacelerando por conta também dessa energia escura. Entendeu? Então, na verdade, essa expansão do universo é uma expansão desacelerada e não acelerada. Então, quando o universo contrair, aí ele contrai de forma acelerada. Então, olha aqui, ó. De baixo para cima é o universo expandindo de forma desacelerada. Quando ele descer, o universo vai contrair de forma acelerada. Ó. Pronto. É isso. É isso. Entendeu? Justamente isso. É isso que acontece com o universo. Então o universo pode contrair mesmo. É uma prova empírica. Está sendo uma prova empírica. Ela está prova empírica. Você vê? A equação de Heisenberg é o mesmo gráfico aqui, ó. Mesma coisa. Então, esse artigo do professor, ele fala aqui, ó. Inclusive, eles falam que o que mudaria se a energia escura estiver enfraquecendo? Beleza. O que existe é que essa força repulsiva ela está enfraquecendo de fato. Aqui ela é mais forte do que aqui, do que lá embaixo. Aqui a força repulsiva é como que ela tem que... Porque a força gravitacional é mais forte nesse ponto. Então existe uma contrária à outra. Se a energia escura estiver perdendo força, a trajetória futura do universo pode ser diferente prevista pelos modelos atuais. Em vez de continuar se expandindo indefinidamente, o cosmos poderia desacelerar até um certo ponto de equilíbrio e um cenário extremo inicia uma contração gradual. Aí essa hipótese é conhecida como Big Crush, que é o inverso do Big Bang. Justamente isso que eu acabei de provar. Então, o interessante aqui, outra coisa que é interessante, deixa eu ver como é que está o meus tempos aqui. Outra coisa que é interessante aqui é as flutuações quânticas, né? Porque quando você observa aqui na origem do universo, na teoria do Big Bang, do inflaton, ali é o inflaton e aqui é o Big Bang, mas você vai ter flutuações quânticas ao longo do tempo. O conceito de flutuação quântica, ele está encaixando perfeitamente com esse gráfico. Por quê? Porque ele fala que flutuações quânticas é a mudança aleatória temporária na quantidade de energia em um ponto do espaço. Então quer dizer que a energia, é como que a flutuação quântica nesse ponto aqui é diferente desse ponto, que é diferente desse e assim por diante. Então está encaixando perfeitamente. E eles falam que a flutuação quântica também, ela tem origem no vácuo quântico, mas enfim, a flutuação quântica ela é também importante, ela está ligada à formação das estruturas, por exemplo, de galáxias, de estrelas, de planetas. Então é justamente isso. Por quê? Porque à medida que o universo está expandindo, aqui nós temos uma entropia, que eu já falei, que também esse gráfico é o gráfico da força entrópica. Então a entropia aqui é diferente aqui e assim por diante. Então, o que é entropia? São novas configurações. À medida que o universo está expandindo, é como que essas configurações elas estão mudando. Né? Então, vamos supor, numa primeira entropia você tinha uma configuração. Essa configuração, aí tem uma nova entropia. Como que essa nova configuração ela encaixa com a outra lá da frente. Por exemplo, a união de moléculas. Na primeira entropia você só tinha o hidrogênio. Aí quando uma nova configuração, esse hidrogênio encaixou com o oxigênio. Aí formou a água. E aí formou os outros elementos da tabela periódica. Aí aparece o homem. Que o homem é uma molécula, um átomo, né? E várias moléculas vão se juntando por causa das novas entropias, as novas configurações, fruto da expansão do universo, até surgir a vida como a gente conhece.
é fruto da própria expansão, da entropia que está presente nesse gráfico também. Por isso que eu falo, esse gráfico aqui, na verdade, é a teoria do campo unificado. É a teoria do campo unificado. É saber ler essa equação e saber ler esse gráfico. Então, o que eu quis trazer para vocês aqui? Trazer para vocês esse detalhe novo. É justamente isso aqui, ó. Que um trabalho recente desse professor da Universidade da Coreia do Sul, ele está percebendo o universo desacelerando, justamente o que é a teoria econômica quântica. O que é a teoria econômica quântica? Uma teoria cosmológica. A teoria econômica quântica também é um modelo cosmológico. É isso que é importante dizer. Cara, a teoria econômica quântica, ela é uma teoria econômica empírica de alta precisão, mas ela também é um modelo cosmológico, que está abarcando todos os modelos cosmológicos que estão aí. Ela está abarcando com toda a potência que ela... Né? Essa questão das flutuações quânticas, da antimatéria, matéria, elas entrelaçam as duas, aparecem e desaparecem, é justamente isso aqui. Quando você projeta os números negativos, os números positivos no centro do gráfico, um está para cima, o outro está para baixo. O que você tem? Você tem ondas destrutivas. Então quando elas cruzam uma com a outra, ela destrói, aniquila. Que tem a ver com isso. Tá? Então, que coisa linda, gente. Assim, sabe, você está vendo tudo. Por exemplo, outras coisas interessantes. As principais formas das diferentes propostas da energia escura. Ele fala da constante cosmológica, beleza, que eu falei já aqui. Então, na verdade, a gente precisa ver essa constante cosmológica não positiva, mas como negativa. A energia escura, ela está agindo conforme está a teoria aí. Olhando para esse gráfico, a energia escura está agindo de forma correta. Agora a gente precisa saber ler que a expansão do universo é de forma desacelerada e essa constante cosmológica é negativa. E ele fala aqui, por exemplo, da quintessência. Quintessência usualmente modelado como campo escalar. Beleza, x ao quadrado é uma área, a área é um campo escalar. Mas quintessência, ela também significa tipo uma razão. Eu já até provei que chama a razão universal que sempre existiu, ela é uma espécie de quintessência. Então ele fala um campo escalar cuja densidade de energia pode variar no tempo e no espaço, justamente isso. Então é a quintessência, isso daqui é quintessência também, porque essa densidade, ele fala densidade de energia, ou seja, a flutuação quântica nesse ponto aqui é diferente desse ponto. Então a densidade de energia nesse ponto aqui é diferente dessa. Mas isso é uma área, é um campo escalar. X ao quadrado. Por isso que eu falo, ó, quintessência, usualmente modelado como campo escalar, cuja densidade de energia pode variar no tempo e no espaço. Justamente. Então a densidade de energia nessa área aqui é diferente dessa outra área que é maior. Ou seja, a flutuação quântica. Campo escalar. Perfeito. Perfeito. Então, o próprio gráfico está provando corretamente os conceitos de energia escura. O que você tem que entender é que só que a constante cosmológica ela tem que ser negativa. Porque o universo está expandido de forma desacelerada. Mas ele prova também empiricamente que o universo pode contrair. Aí você cai na teoria do professor Mário Novelo do universo eterno. É o Big Crush, né? Big Crush. Coisa linda, né? Olha, você vê, gente, o que esse gráfico é capaz de revelar. Então, para finalizar, a teoria econômica quântica ela é a primeira grande teoria primeira teoria científica do século XXI. Ela está provando correto, ela abarca todos os fundamentos de economia, mas a teoria econômica quântica também é o quê? Um modelo cosmológico. A teoria econômica quântica também é um modelo cosmológico de alta precisão. Por quê? Porque ela é não só uma teoria, mas também ela é uma teoria empírica, que eu já provei para vocês. A palavra teoria significa ver, aquele que está vendo. Então, por isso que a teoria econômica quântica é uma teoria de alta precisão. Porque ela é uma teoria, mas também é uma teoria empírica. Portanto, ela é também um modelo cosmológico. Que abarca o modelo de Alan Guth, do professor Mário Novelo, dos cálculos da supernova desses professores que eu já citei aqui. É isso. Compartilhe à vontade. Compartilhe à vontade, pessoal. Obrigado.